Por que os homens e mulheres sentiram a necessidade de fazer ciência? Em que condições históricas surge a ciência? Por quê? O que é a ciência? O que a distingue de todos os outros tipos de conhecimento? Para responder essas questões, vamos fazer uma contextualização histórica sobre a produção do conhecimento. Então, a primeira fase paleolítica média, ela era caracterizada pelo nomadismo, né, que representava a luta dos homens e mulheres pela sobrevivência na natureza. Também era caracterizada pela ausência de sistemas mais articulados de comunicação dos conhecimentos e representados pelo desenvolvimento da linguagem oral e ausência da escrita. Nesse contexto, se tinha o conhecimento subjetivo e empírico, não sistemático, derivado, isto é, de tentativas de acertos e erros, né? E limitados pelas necessidades mais urgentes, quer dizer, pelo cotidiano e pelas contingências do meio ambiente, ou seja, era de cunho praticista. Lá na disciplina na primeira fase de filosofia da educação, vocês analisaram a necessidade humana, né, na origem da humanidade, em explicar os fenômenos da natureza. E isso foi denominado mito. Então, o mito, ele conta uma história sagrada, ele relata um acontecimento que teve lugar num tempo primordial, ou seja, o tempo fabuloso das origens. A pesquisadora Mircea Eliade, ela descreve um mito como sendo que conta como, graças às ações primordiais dos seres sobrenaturais, surgiu um fato qualquer, seja a realidade total, o cosmos, seja um de seus fragmentos, tais como uma ilha, um comportamento humano ou uma intuição. Já no período da Revolução Neolítica, ocorre o surgimento das primeiras civilizações, que se caracterizam pela revolução urbana, o desenvolvimento da escrita e da matemática, a divisão da sociedade em classes e, principalmente para nós, aqui nesse contexto histórico, a emergência político-social da classe dos sacerdotes. No processo de organização das sociedades, essa classe de sacerdotes, né, essa classe sacerdotal, tinha como atribuição o registro das informações sobre a população, pois já registravam os nascimentos, os casamentos e os óbitos. Consequentemente, pela necessidade de se obter recursos financeiros e econômicos para a manutenção da administração pública daquela sociedade, surgiu a necessidade também dos sacerdotes, a mando do poder público, registrar a sociedade economicamente ativa, a composição das famílias, das rendas e das posses. Surge, portanto, a tentativa inicial da organização do conhecimento, seja pela coleta de dados, das informações, pela sistematização desses dados, dessas informações e a consequente difusão dessa informação, né, de observações vinculadas à administração pública. Assim desenvolveu-se a escrita, a matemática e mais tarde, paralelamente, né, por sacerdotes pesquisadores, a química, a medicina, a engenharia, a metalurgia e ainda mais a matemática. Nesse contexto, meus queridos e queridas, nas antigas civilizações, os conhecimentos eram considerados pré-científicos. Por que pré-científicos? Pela sua vinculação com concepções religiosas ainda. Como, por exemplo, no Antigo Egito, né, nós temos dois casos, a mumificação e a cura de doenças.
a mumificação, ela já tinha, os que atuavam nessa área, eles já tinham conhecimento de anatomia e medicina, mas sempre a mumificação estava vinculada aos dogmas religiosos relacionados à vida pós-morte. A cura de doenças já ocorria ao domínio da química, mas sempre estava vinculada, aliada aos ritos religiosos. Também define-se como conhecimento pré-científico pela falta de sistematização e fundamentação conceitual, pois os conceitos eram derivados de problemas meramente práticos. Nós temos também no Antigo Egito, né, o surgimento das frações matemáticas, né, não de forma sistemática e conceitual, mas sim pela necessidade do cotidiano. Num caso específico, nós temos o caso da agricultura, onde se fazia demarcação das terras por piquetes. Entretanto, quando ocorria a inundação do rio Nilo, e essas margens ficavam inundadas, desapareciam aqueles piquetes. Então fez-se necessário o desenvolvimento de uma atividade profissional denominada de agrimensor. E esse agrimensor, ele desenvolveu uma técnica de medição com uma corda padrão, né, uma medida padrão, mas dividida em frações. Então surgiram as frações matemáticas sem sistematização e ainda nesse caso específico, né, a fertilização do rio, das terras, né, as margens do rio Nilo, eram relacionadas com o deus Horus. Na Grécia antiga, então, surge um movimento, né, relacionado à filosofia e à ciência, que sente a necessidade de buscar conhecimentos por uma via estritamente racional, sem recorrer a explicações míticas ou baseadas no senso comum. O filósofo grego Aristóteles, ele citou: os homens começam a filosofar, tanto agora como na origem, por causa do maravilhamento. No princípio, ficavam maravilhados diante das dificuldades mais simples. Em seguida, progredindo pouco a pouco, chegaram a se colocar problemas sempre maiores, como os relativos aos fenômenos da Lua, do Sol e dos astros, e depois os problemas relativos à origem de todo o universo, que nós temos, né, esse conceito até hoje. E esse foi, meus queridos e queridas, um fenômeno condicionado pela geografia e mudanças sociais na Grécia, tanto seja de forma econômica, né, que estava vinculado ao comércio marítimo e navegação, seja pela política, né, no caso de cidades-estados que tinham independência, seja através militar, que naquela época havia ausência de um grande exército e de preocupações militares, e social, porque a ausência de importância política da classe sacerdotal. E para nós é muito importante essa informação, a emergência política da classe dos comerciantes. E essa classe permitiu a formação de uma elite intelectual desvinculada da religião. E essa elite, né, esses profissionais eram denominados filósofos. Então, agora eu passo a palavra para o professor Vitor Malat para dar continuidade à nossa apresentação. Bem, a professora Marzelli, então, ela fez um bom apanhado da evolução histórica da espécie humana e, ao passo dessa evolução da espécie e o surgimento da civilização, ela foi traçando algumas características dos conhecimentos que iam surgindo nesses contextos históricos, até chegar na Grécia Antiga, né? Então ela colocou ali as condições que propiciaram o surgimento de um tipo de conhecimento
qualitativamente diferente nesse contexto, né, da Grécia. E esse conhecimento foi a primeira vez na história humana onde um grupo de pessoas, uma elite intelectual, como ela caracterizou, desenvolveu um tipo de conhecimento laico. O que significa conhecimento laico? Conhecimento laico é um conhecimento que está desvinculado de dogmas religiosos. Então, um conhecimento laico, ele não busca a sua validação em dogmas religiosos, mas para os gregos, para os filósofos gregos, esse conhecimento deve ser justificado tão somente pela razão humana. Então é a busca de superar essa forma de conhecer que se atrelava aos mitos, a uma explicação sobrenatural, da ação de forças sobrenaturais na realidade, ou uma explicação de senso comum, que partia daqueles conhecimentos mais práticos, mais de tentativa e erro, aqueles conhecimentos mais derivados da experiência individual ou particular, ou de um pequeno grupo, né, sobre a realidade. Então, com os filósofos gregos, nós temos isso que é denominado dessa emergência desse espírito teorético. O que é esse espírito teorético? Os gregos eles vão querer saber o seguinte, eles querem saber quais são aqueles aspectos da realidade que são invariáveis. Quais são aqueles aspectos da realidade que explicam aquela ordem que faz com que a realidade seja tal como ela é? Ou seja, aquelas regularidades que são imutáveis, universais. Não importa o contexto, não importa as pessoas, a percepção individual desse ou daquele grupo ou daquela pessoa. E isso tem tudo a ver, depois nós vamos analisar um pouco melhor com a concepção clássica de ciência, com o conceito de objetividade e subjetividade, que foi com esses filósofos aqui da Grécia Antiga que se desenvolveu e que tem uma relação e tem uma influência muito grande com o que hoje a gente conhece por ciência. Tá? A ciência moderna. Então é lá na Grécia que surge isso, a busca por construir teorias que expliquem as leis imutáveis, as leis universais que regem a realidade. Tá? Bem, para a formulação dessa concepção, que a gente chama concepção clássica, 3 filósofos foram extremamente importantes, tá? Principalmente esses 3 filósofos, que são os 3 grandes filósofos do período humanista da filosofia grega, que é Aristóteles, Platão e Sócrates. Né? Algum desses, do pensamento desses filósofos, vocês já viram, já tiveram algumas reflexões em disciplinas como a filosofia da educação no semestre passado. Então agora nós vamos aprofundar algumas outras questões que nos ajudam a compreender como é que esses filósofos encaminharam então uma compreensão de ciência, tá? De um conhecimento científico diferente do conhecimento mítico, do senso comum. Tá? Vamos começar então com Aristóteles. O Aristóteles, para ele, o conhecer é identificar a peculiaridade das coisas. Ou seja, o que distingue uma coisa de outra? O que distingue um fenômeno, um objeto de outro? O que é peculiar? O que é específico de um fenômeno ou de um objeto? Isso para ele é conhecer. Mas ele desenvolveu a ideia de que esse conhecimento ele se dá por etapas, podemos dizer assim. Tá? Aristóteles, vocês já viram na disciplina, acredito, tanto de filosofia quanto de psicologia, vocês vão ver também, pode ser considerado o pioneiro do que a gente conhece hoje por empirismo. Ou seja, a ideia de que todo conhecimento deriva das sensações, deriva dos sentidos. Então, para Aristóteles, o primeiro grau de conhecimento é a sensação. O que é a sensação? É aquele registro que, através dos sentidos, da audição, do olfato, da visão, você capta as peculiaridades mais básicas sobre um objeto da realidade. Então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, uma maçã. Você olha para a maçã, você vê que ela é vermelha, que ela tem uma forma arredondada. Você morde a maçã, você vai, por exemplo, vai poder identificar pelo sentido do paladar que ela é levemente aerada, ela tem um gosto meio agridoce e assim por diante. Bem, essa é, digamos assim, o início do conhecimento, a primeira forma do conhecimento para Platão. Surge das sensações. Memória, segundo. O que é a memória? A memória nada mais é
do que a associação de diversas sensações acerca de um determinado objeto da realidade e a nossa mente forma uma ideia acerca desse objeto. Então, por exemplo, associando a sensação de um objeto redondo, de cor avermelhada, que quando eu mordo ele é meio areado, ele tem um gosto agridoce, tem um cabinho que sai dele, a minha mente cria a ideia de maçã. Quando eu falo maçã, remete automaticamente vocês a esse conjunto de sensações. É como um agrupamento dessas sensações. Esse é o segundo grau de conhecimento. Terceiro, para Aristóteles, é a experiência. O que é a experiência? Quando eu começo a confrontar memórias, quando eu começo a categorizar elas, a relacionar memórias, eu vou construindo experiências acerca dessas memórias. Aí eu posso, por exemplo, pegar uma determinada memória que aconteceu no passado e confrontar ela com o que aconteceu, o que está acontecendo no presente. E ao confrontar isso, eu vou adquirindo uma experiência que me permite, inclusive, confrontar acontecimentos no presente com possíveis acontecimentos no futuro. Tá? Então, a experiência para o Aristóteles é essa relação entre memórias, que no nosso caso, por exemplo, da nossa maçã, nós poderíamos, por exemplo, dizer que uma experiência é a relação de que uma determinada maçã, numa determinada época do ano, ela passa por uma transformação, um crescimento ou muda de cor, assim por diante. Então, estou relacionando memórias relacionadas a esses objetos. Depois disso, Aristóteles diz, bem, com base nas experiências, nós, os seres humanos, nós podemos intervir diretamente na realidade, agir na realidade de forma padronizada, ou seja, uma sequência de passos com o objetivo de resolver algum problema, ou algum problema da nossa vida prática e assim por diante. Então, dentro desse exemplo que eu estou dando para vocês, das maçãs, eu poderia, por exemplo, pensar que numa determinada época do ano, se eu cobrir onde as maçãs nascem, vai fazer com que alguma praga, por exemplo, não venha a atacar a minha macieira. Então, essa forma de ação padronizada em cima da realidade, que parte da experiência que eu já tenho acerca dessas memórias, é o que Aristóteles chamava de técnica, a técne, né, para o grego, que é essa ação padronizada sobre a realidade. Por fim, aí nós chegamos no conceito de ciência para Aristóteles. O que é a ciência? Com o domínio de ações padronizadas acerca da realidade, eu posso testar esse meu objeto em diferentes situações. Eu posso testar, por exemplo, cobrir essa maçã numa determinada época do ano e depois cobrir numa outra época. E eu posso começar a verificar quais são os motivos que levam a esse objeto se comportar de uma determinada forma ou não. Ou seja, eu consigo identificar quais são as variáveis, o que afeta o comportamento desse objeto. Quando eu começo a identificar isso, o porquê desse objeto agir dessa forma, se manifestar dessa forma, e eu consigo explicar isso e consigo, inclusive, utilizar esse conhecimento acerca das regularidades da realidade para prever como esse objeto vai se comportar no futuro, aí eu chego no que Aristóteles chamava de ciência. Ou seja, a ciência nada mais é que um conjunto sistemático de leis, sendo que por leis vocês podem entender essas regularidades que existem na natureza, tá? Que regem os fenômenos, que explicam por que um determinado fenômeno se comporta dessa forma, e possibilita para mim classificar eles, separar eles, esse é um fenômeno que se comporta por esse motivo, mas ele tem relação com esse outro fenômeno. Eu posso explicar a eles o porquê que eles acontecem assim, e eu posso utilizar esse conhecimento para fazer previsões sobre como esse fenômeno pode se comportar no futuro. Então, essa é a primeira noção da concepção clássica de ciência. Segunda concepção, segunda ideia e grupo de ideias que nos levam a essa concepção clássica de ciência vem com Platão. Tá? Platão
ele vai fazer uma distinção entre opinião e ciência. Então, se lembra ali que a professora Marzeli falou da ideia de opinião, né? Aquele conhecimento subjetivo ligado ao conhecimento empírico da realidade, aquilo que cada indivíduo, na sua experiência individual, na sua experiência isolada ou compartilhada num grupo, no senso comum, constrói acerca da realidade, os conhecimentos que ele constrói. Só que, para Platão, a opinião é um conhecimento falso. Ele dizia assim já de cara, a opinião é um conhecimento falso, porque ele se atém ao que ele chamava de mundo sensível, o mundo empírico, que a gente consegue captar com os nossos sentidos. E esse, para ele, era um mundo falso. O mundo verdadeiro é o mundo das ideias, das formas perfeitas. E aí vem a compreensão platônica dessa distinção entre o mundo das ideias e o mundo sensível. E a ciência é uma forma de conhecimento que mira lá em cima. O mundo das ideias, o mundo das formas perfeitas, daquilo que é imutável, daquilo que é objetivo, daquilo que não perece, daquilo que é universal e assim por diante. Então, para Platão é isso, ele quer superar esse conhecimento empírico e de senso comum que embasa as opiniões, construindo um conhecimento de cunho científico. Tá? Como é que se daria isso para Platão? Platão, junto aí com Sócrates, se vocês estudarem filosofia da educação, é onde está a base do pensamento pedagógico, do pensamento educacional. Por quê? Essa ideia de formar o cidadão da educação nasce lá com os gregos, porque eles consideravam a ciência, esse conhecimento, não como uma construção individual, mas um desenvolvimento que se dava entre pares. Então, por exemplo, Platão fundou a academia, o Aristóteles tinha o liceu, né, o Sócrates caminhava lá por Atenas e confrontava as pessoas, dialogava com elas e assim por diante. Então é um processo de desenvolvimento por uma educação formal, por uma cooperação entre sujeitos. E ele dizia que o nosso conhecimento, como ele é racional, a filosofia é esse desenvolvimento da razão, nós devemos desenvolver a nossa capacidade de abstração, de separar aquilo que é contingente, que é fugaz, daquilo que é realmente importante para compreender um determinado fenômeno. Raciocínio lógico causal, o que é isso? É atar os conceitos que a gente cria sobre um determinado fenômeno dentro de uma lógica de causa e efeito, onde eles estão sistemáticos, onde eles estão sistematizados, e a partir daí eu consigo compreender um determinado fenômeno. Tá? Então, para Platão, a ciência vai ser um conhecimento teórico, ok? Vai ser o resultado da abstração, do raciocínio lógico causal, ou seja, a razão tem que ter uma lógica, tem que ter coerência naquilo que ela está fazendo com o que ela, com os entes aqui abstratos da cabeça que ela está identificando, e isso se dá para um esforço coletivo, que também deve ser feito essencialmente num processo educativo formal. Tá? Então isso é o Platão. É uma segunda ideia. Por fim, aí nós chegamos em Sócrates, e o Sócrates vai fazer uma diferenciação essencial na questão da subjetividade e da objetividade. O que é a subjetividade? O Sócrates, assim como também a grande maioria dos filósofos gregos após ele, eles partiam da ideia de que existia uma razão objetiva na realidade, ou seja, aquelas regularidades, existia uma ordem na própria realidade, independente da razão humana. E a razão humana, para produzir um conhecimento verdadeiro sobre a realidade, ela deveria se adequar na busca por essa ordem, por essa objetividade. Se eu parto somente de uma perspectiva individual ou de senso comum, eu estou operando com a minha subjetividade. Eu estou fazendo a razão, a realidade se adequar à minha razão. Para os filósofos gregos era o contrário. Eles queriam que a razão se adequasse à objetividade, aquilo que existe de universal, de imutável na realidade. Então isso é a objetividade. É isso que eles procuravam. Eles partiam do princípio que existem algumas regularidades, alguma ordem na realidade, tanto humana quanto na realidade natural, e que se os seres humanos raciocinassem com bom senso, fizessem a crítica das suas concepções de senso comum, de opinião, da tradição, superasse as crenças, aquela atitude de crença de não fazer o papel de duvidar, ele acreditava que nós poderíamos alcançar um conhecimento objetivo da realidade. E isso, para ele, se daria
também por uma cooperação intelectual, um processo coletivo, tá? Por uma análise racional, de novo, então a ideia de um conhecimento que parte da razão humana, das categorias da razão humana, do raciocínio, do proceder, uma reflexão acerca das nossas ideias sobre a realidade, tá? E a partir disso, do diálogo entre os sujeitos, nós podemos conseguir um conhecimento objetivo. Por quê? Porque existe uma razão objetiva e a razão subjetiva humana, a nossa razão, deve se adequar a esta ordem existente na realidade. Se nós fizermos isso, nós estamos construindo um conhecimento objetivo, e era isso que eles acreditavam ser, na concepção clássica, a ciência. Então a ciência é isso, fazendo uma síntese desses três filósofos, é esse conhecimento teorético, é um conhecimento objetivo, é um conhecimento sistemático que interliga de forma coerente leis acerca da realidade, tá? Acerca dos fenômenos. Eu posso explicar esses fenômenos, eu posso classificá-los, eu posso utilizá-los, esse conhecimento, para fazer previsões. E tudo isso é fruto do desenvolvimento do intelecto por meio de um processo educativo. Por isso que para os gregos, e lá nasce o nosso pensamento pedagógico lá na Grécia Antiga, era importante esse desenvolvimento do cidadão enquanto sujeito de conhecimento participativo e assim por diante. Obviamente que naquele contexto somente para alguns cidadãos, né, homens ricos e assim por diante. Então, essa é a concepção clássica de ciência, uma concepção que logo na modernidade vai ser superada, mas superada não quer dizer que vai ser jogada fora, quer dizer que alguma coisa dela os modernos vão guardar. E daí depois, mais para frente, a gente fala um pouco disso. Então passo a bola de novo para a professora Marzeli, que vai falar um pouco agora aí de como se desenvolveu essa relação entre razão e fé, ciência, na realidade lá da Idade Média. Obrigada, professor Vitor. Então, muito se fala, né, sobre as questões que caracterizaram a Idade Média, que ela foi pela incorporação da cultura grega, né, helênica, por outras civilizações, né. Um dos personagens mais importantes da história, né, foi o Alexandre o Grande, onde ele construiu o Império Greco-Romano. Então, nós temos na Idade Média ainda, no 476 depois de Cristo, o fim desse Império Romano no Ocidente. E a Idade Média, ali entre o século V e o século XV, foi caracterizada pela ascendência novamente dos religiosos. E isso nos leva a destacar que no Ocidente o conhecimento filosófico e científico passa a ser produzido nos mosteiros católicos, sob o jugo da teologia. Então, o que ocorre? Só um instantinho. A forma de conhecimento que busca sua validação na fé, na adesão a uma crença enquanto a verdade revelada. E nesse momento, a instituição da formação intelectual, ela se torna individualizada, ela ocorre em mosteiros. Então, os jovens aspirantes a sacerdote são adotados por um monge mais velho. Então, o que ocorre? A quantidade de produção científica divulgada nesse período é considerada irrelevante. E uma questão que marca esse período é a era patrística. Patris vem do latim, que é o sinônimo, né? Significa pai, padre, e por isso que os destaques para essa fase da evolução da humanidade na Idade Média são justamente Santo Agostinho e Boécio. Aqui é uma fase muito interessante da Idade Média, porque a Europa passa por uma reestruturação política e econômica. Carlos Magno
com o apoio do Papa, promove uma reforma na educação, com a criação das escolas de ensino superior. Então, essas escolas começa a era escolástica, nos quais a gente destaca, né, dois sacerdotes importantes, que foram Santo Tomás de Aquino e Pedro Abelardo, que contribuíram em muito para o desenvolvimento de dois programas de estudos naquele momento. O Trivium, que era formado pelo estudo da gramática, retórica e dialética, e pelo Quadrivium, que era o estudo da aritmética, da geometria, da astronomia e da música. É importante destacar que, posteriormente, né, na Baixa Idade Média, lá no século XII, ocorre a criação das primeiras universidades. E num formato de organização, de corporação, de associação de professores e pesquisadores em campos de investigação além do Trivium e Quadrivium. Então, inicia-se um processo inicial, quer dizer, um processo inicial de independência frente à Igreja Católica. Mas é interessante dizer que, por exemplo, a Universidade de Bolonha, criada no ano de 1088, e depois a Universidade de Oxford, no ano de 1096, o lema da Universidade de Oxford, ela cita: "O Senhor é minha luz". Então, esse processo de independência em frente à Igreja Católica, ela ocorre para o desenvolvimento de novas áreas do conhecimento. Entretanto, ela nunca teve esse afastamento completo. No Oriente, o desenvolvimento da ciência deu-se de outro modo, influenciado pela filosofia aristotélica. Então, o que nós tivemos? A vinda pela Maomé estruturou, né, todo o desenvolvimento do Oriente, e ele avançou sobre a Europa, onde teve um domínio muçulmano sobre a Península Ibérica, né, que é composto pela Espanha e Portugal. Então, o que ocorreu? A investigação científica floresceu. A experimentação, né, com a experimentação, a inovação que nós falamos até hoje, né, recentemente foi aprovado o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Por quê? Porque se dava a aplicabilidade do conhecimento. E com isso decorreu da construção de centros de estudos científicos e principalmente de bibliotecas monumentais que vieram a contribuir para o desenvolvimento da ciência. Bem, então a professora Marzeli aí, ela falou um pouco sobre como se dava essa relação da ciência, né, da razão e da fé na Idade Média. Lá, digamos assim, da passagem da Idade Média para o que nós conhecemos por Idade Moderna, teve aí o que alguns chamam de período de transição, que é o conhecido Renascimento, né, entre o século XV e o século XVI. O que acontece aqui, então? O fim da Idade Média, tá? Entre o século XV, tá? E o início da Idade Moderna. Bem, nesse período dá-se uma transição fundamental nas sociedades europeias, que é o quê? A passagem do feudalismo, do modo feudal de produção, da relação entre um senhor, o suzerano e o vassalo, e todo o modo de produção implicado nisso, para o surgimento progressivo do modelo capitalista de produção, do modo capitalista de produção, né? Baseado na propriedade privada, baseado na compra do trabalho assalariado e assim por diante. E com isso a emergência de uma classe, né? da classe burguesa. Bem, para os modernos, eles acabam retomando alguns ideais, alguns valores lá dos filósofos gregos, do helenismo, lá, que foi o desenvolvimento desses valores gregos após, com Alexandre o Grande, as conquistas de Alexandre o Grande, né, da Macedônia e assim por diante, e eles fazem
tentam realizar uma ruptura muito clara. Se na Idade Média nós poderíamos dizer que havia um teocentrismo, no sentido de que Deus e a religião, por consequência, eram, digamos assim, o centro de toda a produção cultural, a produção científica, por consequência, os valores éticos e morais, tudo emanava desses dogmas religiosos. Para o homem moderno acontece uma retomada da dignidade do ser humano, da razão humana, como centro de um processo de desenvolvimento civilizatório. E é o que se conhece por antropocentrismo, né? Antropo, porque é homo, né? Homem, e o centrismo do centro. Bem, esse renascimento vai desembocar na Idade Média, na Idade Moderna. E na Idade Moderna, aí, a partir do século XV até o século XVIII, mais ou menos, onde ela atinge o seu ápice, é nesse contexto histórico que se dá o surgimento do que a gente conhece por concepção moderna de ciência. E o que é essa concepção moderna de ciência? Ela está vinculada com o quê? Se lembra que lá na Grécia, o que os filósofos fizeram? Eles fizeram uma busca por o que a gente chama uma secularização do saber, da cultura. Ou seja, eles tentaram separar o conhecimento dessa ideia dos mitos, da explicação fabulosa, mitológica, ligado a forças sobrenaturais. Na Idade Média, de certa forma, tá? Isso tem algumas questões aí que nós poderíamos discutir, mas tem-se novamente uma centralidade do saber vinculado a dogmas religiosos. Os modernos vão fazer uma nova secularização do saber, né? Eles querem um saber que parta tão somente do ser humano, que parta aí da razão e a razão como, digamos assim, o instrumento da civilização humana para conquistar um conhecimento verdadeiro, objetivo sobre a realidade. Bem, a partir daí nós temos a concepção moderna de ciência. O que a concepção moderna de ciência traz de novidade com relação à concepção clássica ou antiga lá dos filósofos? Tá? Primeira questão. Para os gregos, o conhecimento científico está nessa concepção dos gregos que os filósofos fizeram, tá? Que a gente chamava de ciência, porque lá surge a ideia da palavra, eles chamavam de episteme. Episteme é o conhecimento científico, diferente da doxa, que é o conhecimento de opinião. Para os gregos, esse conhecimento era um saber contemplativo, no sentido de que não se previa ou não era importante para pensar nos resultados práticos desse conhecimento. Para os modernos, esse quadro já se inverte. Para os modernos, esse conhecimento ele tem que ser, sim, um conhecimento produtivo, ativo no sentido de ser prático, de ser útil, de tu poder utilizar ele, e aí vem a relação da ciência com a tecnologia, de utilizar ele para construir instrumentos, artefatos que nos permitam intervir na realidade. E, inclusive, artefatos que sejam utilizados para o nosso, tanto para o desenvolvimento de resolução de problemas, da vida humana e assim por diante. Bem, então uma ideia de um saber ativo, de um saber produtivo. Segunda questão. Lá em Aristóteles era um filósofo que ele fazia o quê? Ele desenvolveu essa ideia lá de ciência dele, ele observava a realidade e a partir disso, pela lógica, pelas categorias da lógica, ou seja, eu tenho que ter um conhecimento que não tenha contradição e assim por diante, ele buscava classificar a realidade e ver o que era, quais eram as regularidades da realidade. Mas é somente com os modernos que se começa, se vocês forem pesquisar um pouco mais a fundo e na Mediateca tem um material sobre isso, já começa de forma embrionária na Idade Média, com alguns pensadores, alguns monges católicos, como Roger Bacon, por exemplo, mas é na ciência moderna, com os modernos, que essa ideia de experimentação vai ser consolidada. E o que é experimentação? Realizar experimentos nada mais é do que você reproduzir um determinado fenômeno sobre a realidade numa escala menor, produzir então um modelo, uma realidade em miniatura, uma simulação da realidade, dentro de um local onde eu possa controlar as condições com que esse fenômeno aconteça, ou seja, dentro de um laboratório, tá? E com base nisso eu posso
modificar as variáveis, as dimensões que compõem esse fenômeno. Modificando uma dimensão, eu fico observando o que acontece com uma outra dimensão desse fenômeno. Então, se eu mudo, por exemplo, numa análise, que depois eu vou dar um exemplo para vocês, se eu mudo a pressão de um determinado gás, tá, dentro de um sistema fechado, depois nós vamos ver melhor esse exemplo. O que acontece com o volume? Tem relação? Não tem relação? Isso, modificar variáveis, controlar elas, se chama experimento, é fazer experimentação, é testar a realidade. E para os modernos, daí dentro dessa ideia de experimento, vem a questão da quantificação das variáveis. Então, para os modernos, a ideia de quantificação vem atada, quantificar o quê? Mensurar, traduzir em números, tá? Traduzir em números. Então, para os modernos, quantidade é o quê? É volume. Eu tenho que utilizar uma determinada escala precisa, onde eu possa saber dentro de determinado conteúdo, dentro de um recipiente, tem X valor de volume. E esse X é um número. Tá? Da mesma forma que pressão é um número quantificável, que eu posso precisar utilizando instrumentos tecnológicos. Então, para a ciência moderna, a tecnologia é tanto um produto da ciência, como é utilizada pela própria ciência para desenvolver o conhecimento científico. Tá? E com isso, com essas ideias, surge aí sim, e aqui podemos dizer que é a certidão de nascimento da ciência moderna, surge um método de pesquisa, um método de investigação propriamente das ciências. E aqui a ciência moderna se distancia da concepção clássica de ciência, porque isso aqui, essa ideia desse método científico é uma criação, obviamente, vem de um processo histórico lá desenvolvido desde os gregos, mas é uma criação do homem moderno. E o que é esse método? Bem, vamos lá. O método basicamente tem 4 etapas. A primeira etapa é a observação, tá? Na observação nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar os fenômenos, separar o máximo que a gente puder os fenômenos em pequenas partes. Nós vamos identificar aquelas variáveis, aquelas dimensões do fenômeno que a gente acredita que tem a ver com como esse fenômeno se comporta e podemos formular um problema acerca disso. Depois nós vamos formular uma hipótese. O que é uma hipótese? Uma hipótese nada mais é que uma possível explicação para esse fenômeno que nós observamos anteriormente. Quais são as possíveis relações, quais são as possíveis causas desse fenômeno? Tá? Depois disso, nós vamos fazer a experimentação. Pegar essa hipótese, levar ela para o laboratório, construir modelos, mensurar as variáveis que nós estamos utilizando instrumentos técnicos, e aí nós vamos vamos registrar tudo que a gente observou no laboratório. Vamos registrar todos os dados que nós produzimos. A partir desses dados, aí nós vamos conseguir ver o quê? Bem, se numa determinada situação eu mexi com uma variável, que a gente chama de variável independente, x, e ela produziu um determinado resultado numa variável dependente y, será que ela acontece em todas as situações que eu realizei esse experimento? Então vamos voltar e vamos fazer novamente um experimento e vamos testar em várias vezes. Quando eu encontro uma regularidade, uma ordem que ultrapassa situações específicas e pontuais e que a gente pode explicar um conjunto de fenômenos por meio de uma única explicação, de uma única regularidade, eu consegui mapear essa regularidade, então, e eu expresso ela através do que os cientistas chamam de lei. A lei científica nada mais é que a expressão dessas regularidades observáveis e passíveis de experimentação acerca da realidade que nós estamos investigando. Isso é o método científico. Para vocês compreenderem um pouquinho melhor, a gente trouxe, né, professora Marzeli, uma pequena trecho da história da ciência. Bem, esse cara que vocês estão vendo, Richard Thorley, ele era um cientista, um matemático britânico, que ele gostava muito dessa ideia de experimentação. E ele tinha um amigo chamado Henry Power, e um dia eles pegaram um instrumento recém-criado, chamado barômetro, que mede a pressão atmosférica, e subiram um morro. E ao subir esse morro, eles foram medindo a pressão em diferentes alturas. E aí, o que ele notou?
Ele notou que quanto mais ele subia, tá, a pressão diminuía. E quanto mais ele subia, o ar era mais denso. As partículas que compõem o ar estavam mais separadas uma da outra. Ok, ele pegou e fez essa observação e guardou ela. Aí, um dia, ele conversou com esse outro cara aqui, com o Richard Boyle, que é considerado um dos pais da física moderna. O que ele falou? Ele disse, eu observei isso e isso aí, quando eu subi lá na montanha, a pressão atmosférica diminuía ao passo que eu subi e tal, e o Richard Boyle achou isso muito interessante. Tão interessante que ele pegou e levou isso muito a sério. Lá em 1661, isso, tá? E ele pegou e chamou isso da hipótese do Sr. Toyle. Ou seja, ele disse, olha, deve ter alguma relação entre essa coisa de tu subir e o ar estar mais denso, né, mais rarefeito, e a pressão diminuir. E aí o que ele fez? Dentro do pensamento científico moderno, ele precisava pegar e testar isso experimentalmente. Então, olha só o que ele fez. Aqui na esquerda, vocês estão vendo uma imagem, uma representação, tá, do experimento que eles realizaram. O Robert Boyle, ele tinha um assistente chamado Robert Hooke, que é um importante nome da história da ciência, criou um dos primeiros microscópios também, e ele construiu uma bomba de ar onde eles podiam fazer esse experimento que vocês estão vendo na direita. O que esse experimento está mostrando? Eles conseguiram inventar um artefato onde eles colocavam uma determinada quantidade de gás num sistema fechado, ou seja, nada entrava, nada saía, tá? E essa bomba, ao passo que eles colocavam um peso em cima ali para diminuir o espaço, ou seja, o volume que aquela quantidade de ar estava ocupando, e eles conseguiam colocar um fogareiro embaixo para manter uma temperatura constante. Então, eles estão considerando que variáveis aqui. Temperatura, volume, pressão e a quantidade de gás. Veja, todas elas passíveis de mensuração. O reloginho ali que vocês estão vendo está mostrando isso. Temperatura, 300 ali é só um número, não sei se é Kelvin, é Celsius, não sei se naquela época, na verdade, eles tinham essa escala de temperatura. E a pressão do recipiente. Ok. E aí eles começaram a fazer testes, ou seja, eles começaram a diminuir o espaço onde esse gás estava e começaram a observar o que acontecia com a pressão. E o que eles observaram fazendo esses testes? Eles observaram que existia uma relação, uma regularidade, uma ordem nisso. Que era o quê? Quando o volume do gás dentro desse ambiente fechado era menor, o que acontece com a pressão? A pressão que esse gás exerce na parede desse artefato, ela aumenta. Inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Quando o gás diminui pela metade, a pressão ela aumenta. Então ela estava em 1, foi para 2. Quando ela vai para cima, ou quando eu aumento o volume desse gás que o gás ocupa no recipiente, o que acontece? Inversamente proporcional, de 2, ela passa para 1. Ele verificou isso experimentalmente, ele construiu mesmo isso daqui. Essa imagem é uma representação da esquerda, é uma representação disso. Bem, e aí ele chega, deixa eu passar para outro slide, depois eu volto, a uma lei científica, e ele formulou essa lei mais ou menos nesse sentido, que a pressão exercida por uma dada massa de gás, ela é inversamente proporcional ao volume que ele ocupa dentro de um determinado sistema fechado, desde que a quantidade de gás é constante e a temperatura é constante. Então, se vocês verem aqui no nosso experimento, aqui na nossa animação, a temperatura é sempre constante e a quantidade de gás é constante. Ele está manipulando variáveis. Ele está pegando e deixando a temperatura constante e a quantidade de gás constante para verificar de que forma o volume e a pressão se relacionam. Ele chega à lei científica, ele utiliza o quê daí? E aí a professora Marzeli pode bem falar. Utiliza a matemática. Ele formaliza isso numa linguagem universal, abstrata, que ela vale para diferentes quantidades de gases e diferentes temperaturas, porque ela estabelece uma relação acerca de uma regularidade.
E essa é a fórmula que vocês podem ver aí. Volume é inversamente proporcional à pressão. Tá? Então esse é um exemplo da ciência, histórico da ciência, que permite enxergar bem o que é o experimento, o que é a utilização dos instrumentos, o que é a variável e assim por diante, dentro dessa ideia de ciência para os modernos. E aqui a gente só vai repassar, porque depois a gente pode aprofundar nos fóruns, a discussão aí de duas figuras muito importantes para esse desenvolvimento da ciência moderna, que é o Bacon, não o Bacon de comer, esse aqui é o Francis Bacon, que é aí um pensador da Idade Moderna, que desenvolveu aí nos livros que ele escreveu, especialmente um chamado Nova Organum, a ideia da superação desse ideal contemplativo de ciência, uma ideia da ciência utilitarista, utilizar a ciência a serviço do homem por meio da tecnologia. Ele desenvolveu a ideia, tem uma frase famosa dele, que é o saber é poder, ou seja, o que é poder? O poder do ser humano intervir na realidade. Ele falava que nós deveríamos fazer ciência, nós deveríamos considerar que a realidade, a natureza é má, e nós deveríamos atormentar ela, mexer com ela para descobrir os seus segredos. Eram esses os termos que ele usava. Alterar a natureza, intervir na natureza. E para isso, nós temos que utilizar instrumentos tecnológicos e nos valer do método científico experimental. Esse é uma figura importante. Uma outra figura importante é o Descartes, tá? Que vocês também viram, acredito também na filosofia da educação, algumas ideias sobre o pensamento racionalista moderno do Descartes. Ele, não vamos poder aprofundar aqui isso, mas o Descartes ele foi um filósofo importante porque dentro da compreensão dele de método, que ele desenvolveu num livro chamado Discurso do Método, ele foi um filósofo que conseguiu romper com a ideia medieval de que a natureza é boa por si só, que ela é uma criação de Deus e nós não deveríamos intervir na realidade. Ele opera o que a gente chama uma dessacralização da natureza. A natureza não é sagrada. Nós podemos, então, ficar bem tranquilos e podemos agir nela para descobrir os seus segredos. E isso tudo está baseado dentro de uma concepção filosófica que, se vocês tiverem curiosidade, instigo vocês a nos perguntarem nos fóruns da disciplina. Mas não vamos desenvolver aqui. Uma outra ideia importante, a ideia do mecanicismo, considerar que a realidade é utilizar a metáfora de uma máquina composta de várias peças pequenas, essas peças que se integram uma nas outras, pequenas partes que compõem maiores e assim por diante. Uma ideia de que a realidade é como uma máquina. E a partir disso, ele pode desenvolver uma ideia, um método, uma abordagem sobre a realidade chamada de analítico racional. Analítico por quê? Porque ele partia no método dele de separar a realidade, essa realidade, nas menores partes possíveis, tá? Nas menores partes possíveis, e a partir do entendimento dessas pequenas partes, depois você ia construindo sínteses maiores. Mas o fundamento do método dele está baseado nessa ideia da análise, que alguns chamam de método Jack Stripador, né? Pegar e seccionar isso, a realidade nas suas pequenas, digamos assim, nos seus pequenos elementos básicos. E com Descartes tem também aí a questão da matemática, né? A utilização da matemática como uma linguagem universal da ciência, uma linguagem que, como é abstrata, trabalha com noção de conceitos, de variáveis que podem se ajustar a diversos fenômenos, então ela possibilita aí a ciência ter uma linguagem mais objetiva, mais precisa, mais rigorosa. E essa ideia da utilização da matemática, que nasce já com Galileu Galilei, que dizia que a realidade está escrita em caracteres matemáticos, mas o Descartes aí é um cara que vai aprofundar isso e vai colocar a matemática a serviço, um instrumento central, nuclear, a serviço da ciência. Então aqui temos a síntese do conhecimento moderno. Como eu havia falado para vocês, a concepção moderna de ciência, ela recupera aquela noção dos filósofos gregos de uma ideia de um conhecimento objetivo, da objetividade, da noção de objetividade, um conhecimento sistemático, que tem que ter leis gerais que explorem as regularidades, a ordem da realidade, que esse conhecimento não pode ser contraditório,
né? Então o papel da lógica, do pensamento, da razão humana. Mas aí eles vão adicionar alguns ingredientes. E os ingredientes, como a gente viu, é a ideia de um método específico das ciências da natureza, das ciências experimentais, um método experimental baseado em testar em condições controladas os fenômenos, onde eu posso mexer com as variáveis para ver o que acontece. Um conhecimento que é preciso, que se utiliza de instrumentos técnicos, escalas, metro, quilômetro, tudo isso é uma decorrência dessa necessidade, tá? Da ciência moderna. Ele é quantitativo, tudo que é ciência da natureza vai mexer dentro dessa concepção experimental tem que ser quantitativo, passível de mensurar, tá? Utilizando instrumentos e modelos, como eu havia falado. E, por fim, a ideia é que tem que ser um conhecimento útil. Então, por exemplo, ali da lei dos gases, ali que a gente viu, esse conhecimento foi útil? Foi porque a partir dessas ideias do Boyle e depois os desenvolvimentos subsequentes, tudo isso deu base para a Revolução Industrial, para a construção da máquina a vapor e assim por diante, que foi uma revolução que transformou substancialmente a sociedade europeia do século XVIII e é considerado o ápice da modernidade, né? E aí passo a bola de novo para a professora Marceli. Obrigada, professor Vitor. Uma boa explicação, né, sobre a lei de Boyle. E também ali nós teríamos a lei de Hooke, né, o que era o assistente dele, depois desenvolveu questões importantíssimas para a humanidade, sendo elas uma até que a gente utiliza muito nos carros, a lei dele é relacionada à fabricação dos amortecedores. Então, após essa análise sobre as concepções da ciência clássica e moderna, nós podemos avançar na discussão sobre o que foi denominado da demarcação das ciências. E isso está demonstrado lá na seção 3 do capítulo 2 do Caderno Pedagógico, e ele visa o quê? Problematizar a noção de demarcação de ciência e iniciar na realidade, a discussão sobre a noção do estatuto epistemológico. Então, nesse sentido, ele discute... Ai, meu Deus, deu uma pane aqui. Aí passou? Eu vou continuar falando para ficar gravado por causa do nosso tempo. Então, essa demarcação das ciências, ela tem como... Vitor, daí tu vai passando ali para mim, por favor. Então, tem como questão de fundo quais são as características que distinguem o conhecimento científico das outras formas não científicas de conhecimento. Então, nos diz, toda a área do conhecimento científico compõe o que chamamos de disciplina. E a disciplina, ela está relacionada a 3 questões. A primeira é o objeto de conhecimento. Está relacionado o que se investiga. Por exemplo, na pedagogia, né, nós investigamos algo relacionado à educação. Na metodologia específica, o que nós temos? Ela é importante para produzir o conhecimento e que possa ser reproduzido. E o que vai gerar? É um conjunto de conceitos, leis e teorias. Então, a disciplina, né, esse conjunto de conceitos, leis e teorias, ele é com base em quais critérios? Podemos dizer que é um conjunto de conceitos, leis e teorias de uma dada disciplina científica? Então, na concepção positivista, olha que importante, na concepção positivista sistematizada por Augusto Comte, a disciplina científica deve formular conceitos, leis e teorias descritivas, explicativas, preditivas, quer dizer, elas vão predizer a realidade, contendo a coerência lógica e o conteúdo empírico.
nesse momento, eu acho fundamental a gente trazer a importância do nosso caderno pedagógico, porque lá na página 62 do nosso caderno, essa explicação sobre coerência lógica e conteúdo empírico verificável está muito bem descrita. Então, eu passo a ler a leitura. A coerência lógica é uma exigência da racionalidade, herdada da tradição clássica grega. Nesse contexto, as teorias científicas não podem conter contradições, nem ambiguidades, então, portanto, precisam ser formuladas usando-se uma linguagem precisa a partir da definição de conceitos claros e classificações abrangentes e exaustivas. No tocante ao conteúdo empírico verificável, destaca-se que ele é a ligação direta entre a teoria e a prática objetiva. Então, nós temos que uma teoria verificável, quando estabelece relações de causalidade observáveis que podem ser testada pela comunidade científica. Então, nesse contexto surge a criação de um conjunto de leis, o denominado Estatuto Epistemológico, que é o grau de reconhecimento que um determinado conceito, teoria ou objeto de estudo recebe da comunidade científica. Então, esses conceitos, esses conhecimentos são fundamentais no avanço do nosso curso de pedagogia, né, com vistas à realização do nosso estágio supervisionado curricular. Porque ele busca relacionar essa teoria com a prática. Então, professor Vitor, nós também temos, né, que o ser humano gosta de uma problematização. E essa questão do século XX, né, e a problematização da ideia de ciência, ela possui críticas externas que o professor Vitor vai passar a esclarecer. Perfeito, perfeito. Bem, como a professora Marzeli bem explicou e relatou, o Comte, então, foi esse cara aí que sistematizou essa filosofia positivista, né? Vocês estudaram isso, tá, pessoal? Só para relembrar, né, professora Marzeli? Na Sociologia da Educação do primeiro semestre. Na Sociologia da Educação, aí vocês estudaram um pouco mais sobre Comte, né, considerado o pai da Sociologia moderna, que ele chamava de Física Social. E aqui é interessante, por que ele chamava de Física Social? Porque para o Comte, nós deveríamos, as ciências humanas que estavam começando a nascer, só iriam ganhar legitimidade enquanto conhecimento científico se aplicassem o método científico experimental das ciências da natureza. Tá? Um método que está baseado na ideia de experimento, do conhecimento que parte de variáveis quantificáveis, da ideia de esquadrinhar o fenômeno por meio de análise, de separar, de considerar que as leis que regem a realidade devem ser expressadas por meio de relações de causa e efeito, uma variável que é causa de uma determinada de um efeito produzido sobre outra variável e assim por diante. Toda essa concepção aí de ciência foi sistematizada pelo Comte. Só que a partir do século XX, começou-se a ter algumas problematizações acerca dessa ideia de ciência moderna e dessa sistematização que o Comte fez dentro dessa concepção positivista. E aí são críticas tanto de cunho que a gente fala externo, dos resultados da ciência com relação à sociedade, como críticas internas, da própria lógica do conhecimento científico, de como ela é produzido e desse ideal de objetividade da ciência e algumas questões que vêm junto com isso que nós vamos passar aqui.
Bem, as críticas externas, e vocês podem ver na nossa mediateca, tem algumas referências muito interessantes sobre isso. Algumas delas vão ser requeridas para ir para a atividade obrigatória. Por exemplo, o livro do professor Paulo Mexenas, ele trabalha muito bem num capítulo isso, das relações da ciência, do conhecimento científico com os contextos históricos sociais onde ele é produzido e as relações de poder, as relações econômicas que perpassam ao desenvolvimento e à produção do conhecimento científico. Então, algumas críticas vão estar vinculadas a isso. A ideia de que houve aplicações de conhecimentos científicos para fins de dominação, para fins bélicos, para fins de instrumentalização da natureza e também dos seres humanos. Então, um exemplo clássico aqui é o que é a ideia da bomba atômica. Um auge da ciência moderna, né, de conseguir dividir um núcleo atômico para produzir energia, ser utilizado para um fim tão destrutivo como foi as bombas lançadas, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki. Também dentro dessa crítica vem essa ideia que nasce lá, como a gente viu no Francis Bacon, de dominação da natureza, né, dessa ideia que a natureza deve servir como um instrumento do ser humano para ele alcançar um maior bem-estar, e junto com isso a degradação aí do meio ambiente que vem nesse processo, desse processo civilizatório da industrialização e assim por diante, né? Uma outra questão também é do quanto essa ciência, afinal de contas, foi utilizada aí de forma equinâme, né? Para diminuir as distâncias entre os ricos e os pobres. Aliás, ela é um instrumento de dominação, ela tem sendo utilizada como um instrumento de dominação, de objetificação dos sujeitos, um instrumento que visa a construção de lucros econômicos para alguns sujeitos, ou tem sido utilizado aí para uma humanização de toda a sociedade, de todos os sujeitos. Essas são algumas críticas que vão sendo pontuadas, assim como críticas internas também. Aí nas críticas internas vai partir tanto da ideia de que, olha só, essa ciência, essa ideia que daí os filósofos da ciência do século XX vão criticar e vão chamar da ideia da neutralidade da ciência, que a ciência não se relaciona, que o sujeito cientista, quando ele vai fazer ciência, ele está livre de teorias preconcebidas, de relações, de valores morais, de valores políticos e assim por diante. Então eles vão criticar essa ideia, de que essas relações da ciência com os contextos onde ela é produzida, isso não interfere na própria lógica de produção do conhecimento científico. Vão produzir críticas pontuais a isso. E nesse passo aí eles vão também criticar essa utilização, que a gente pode dizer, indiscriminada de uma única visão de ciência, do método científico sistematizado nessa concepção positivista, de forma indistinta, tanto para as ciências da natureza, que investigam a realidade natural, quanto as ciências que começam a surgir aí a partir do século XIX, as ciências humanas, que investigam o fenômeno humano, o ser humano em suas diferentes dimensões. Pode-se utilizar essa ideia de experimento, de quantificação de variáveis, de relações de causa e efeito linear para investigar o ser humano? Alguns filósofos vão colocar algumas questões aí que nos remetem a uma crítica a isso. E é o que nós vamos dar uma olhadinha agora, dentro do nosso tempo que nós temos ainda. Um filósofo, e aí depois vocês podem ir na mediateca também e tirar algumas dúvidas pelo fórum, aí pelos nossos espaços de debate, que critica isso, que ajudou nessa crítica, aí um filósofo da ciência do século XX foi o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn, ele partia da ideia, ele fazia uma crítica à ideia positivista de que, que a ciência, o conhecimento científico, estava num processo contínuo de progresso, de acumulação de conhecimentos, tendendo sempre a uma verdade maior acerca da realidade. Criticava, inclusive, a ideia positivista de que a ciência é o único conhecimento verdadeiro sobre a realidade e que ele é neutro, que ele não possui nenhuma interferência dos contextos onde
ele é produzido, e que o cientista, quando vai fazer ciência, ele está livre lá naquele momento de laboratório de qualquer interferência econômica, mesmo que ele esteja lá dentro de uma base lá militar produzindo conhecimento científico para produzir um artefato militar, ele está livre de qualquer interferência, né? Para os positivistas, para fazer ciência, ele teria que ter esse pressuposto da neutralidade. E o Thomas Kuhn vai dizer que não é bem assim que funciona. Aí ele vai desenvolver um conceito muito importante da filosofia da ciência dele, chamado de paradigma, que eu deixo aqui como curiosidade para vocês também. Se vocês tiverem curiosidade, a gente pode estar dialogando um pouco melhor nos nossos fóruns e plantão pedagógico sobre isso. Mas o importante é que o Thomas Kuhn ele vai fazer essa crítica dessa ideia de progresso, tá? E dessa ideia do objetivismo da concepção positivista, de que é possível alcançar um conhecimento objetivo na realidade, quantificável, e isso se faz somente quando o cientista assume uma posição neutra frente ao objeto, ao fenômeno que ele está investigando. Thomas Kuhn vai trazer elementos para criticar isso. Outro filósofo da ciência importante, Paul Feyerabend, vai também fazer essa relação da ciência como uma forma de conhecimento historicamente desenvolvida, e os atores que desenvolvem essa ciência, os diversos atores que estão envolvidos, aí os sujeitos, as instituições, o Estado e assim por diante, eles estão suscetíveis a relações de poder, tanto poder econômico, poder político e assim por diante. E isso não é algo que está à parte do conhecimento científico, é algo que está na gênese do conhecimento científico. E querer pegar e dizer que isso não acontece para o Paul Feyerabend é estar aí mascarando uma realidade, e uma realidade que deve ser inclusive problematizada. Ele era um filósofo que defendia o controle da sociedade sobre a ciência e sobre os resultados que essa ciência produzia. Tá? São algumas indicações aí que também a gente pode aprofundar posteriormente. Mas a questão é que essa filosofia da ciência, ela vai, ao fazer essa crítica da lógica da produção do conhecimento científico segundo os parâmetros positivistas, essa pretensão de objetividade, de neutralidade e os usos também que foram dados aos resultados, essa discussão é muito interessante para nós pedagogos. Por quê? Desde que a gente parta da compreensão que a pedagogia é uma ciência humana. Ela é uma ciência humana que investiga uma determinada dimensão, uma determinada parte da realidade humana, historicamente construída, que é o quê? É o fenômeno educativo. O objeto da pedagogia é o fenômeno educativo, e tem diversos autores aí que advogam essa ideia de que a pedagogia é uma ciência da e para a educação. Uma ciência humana. Bem, aí nós vamos, ao conduzir uma crítica a esses parâmetros positivistas, para nós refletirmos sobre como nós produzimos conhecimentos sobre o fenômeno educativo e como nós estamos nos construindo, então, enquanto pedagogos, conhecimentos que depois nós vamos aplicar na prática educativa em diferentes espaços onde vocês vão estar transitando. É possível, então, produzir conhecimento sobre o ser humano, sobre a formação do ser humano, a partir desses parâmetros positivistas? Então, aqui eu trago uma série de indagações que, de certa forma, vão conduzir as leituras que vocês vão fazer de alguns textos, alguns trechos de textos, de livros que a gente selecionou assim, né, professora, mas ele de uma forma muito carinhosa, muito específica, e que vão auxiliar vocês no desenvolvimento da atividade obrigatória da disciplina, que nós vamos estar falando um pouquinho também sobre ela logo na sequência. Então, algumas questões. O paradigma positivista partia de um princípio epistemológico muito claro. Epistemológico aqui no sentido de uma teoria do conhecimento, de como se dá o processo de conhecimento nos seres humanos na relação de um sujeito com um determinado objeto que ele busca conhecer. Os positivistas partiam dessa ideia da separação entre o sujeito da pesquisa, no caso aqui, o sujeito e o objeto de conhecimento. Separação em que sentido? Separação porque o sujeito, ao investigar o objeto cientificamente, ele não deve
trazer no início dessa investigação quaisquer teorias que ele tenha construído anteriormente, qualquer preconceito, não tem, ele meio que para os positivistas ele deve estar blindado, completamente blindado de qualquer interferência, seja de teorias prévias científicas, como principalmente de valores morais, de opções políticas, de perspectivas relacionadas a questões extracientíficas. Tá? É possível investigar o fenômeno humano, que é o objeto da ciência humana, somos nós mesmos, quem investiga e quem é objeto se confunde. É possível, por meio dessa ideia, dessa perfeita separação do sujeito e do objeto? Essa é uma questão de fundo epistemológico. A segunda questão é uma questão de cunho ontológico. Ontológico por quê? Porque se relaciona com a ideia da realidade humana. Do que é a realidade humana? Para os positivistas, quando eles observavam a realidade da natureza, a ciência experimental que foi desenvolvida na ciência da natureza, eles partiam de um princípio chamado de determinismo universal. O que é isso? É a ideia de que, em determinadas condições, a natureza vai se comportar da mesma forma, tá? Seja daqui 10, 20, 30, 100, 1000 anos. Então, dentro de determinadas condições, pelo menos dentro de um horizonte muito grande de bilhões de anos, a gente consegue, por exemplo, com as leis da física de Isaac Newton ou da física da teoria da relatividade, compreender o movimento da órbita celeste. Tá? E pode prever onde a Terra vai estar daqui 150 anos. Tá? Bem, mas quando a gente vai para o fenômeno humano, será que existe toda essa possibilidade de considerar o fenômeno humano como algo imutável? Quer dizer, eu construí uma lei acerca de como eu ensino um determinado sujeito num determinado contexto. Isso é válido universalmente, de forma imutável, não vai mudar nunca mais? Isso é uma outra questão, que vai problematizando essa concepção. E com base nisso, vem algumas outras perguntas relacionadas mais ao método que a gente viu. Eu posso utilizar esse método experimental para investigar o ser humano, que busca mensurar tudo, que busca esquadrinhar o fenômeno, tá? Por exemplo, se eu vou investigar a alfabetização de uma criança, como é que eu faço para esquadrinhar as várias variáveis, quantificar isso e depois analisar elas nos seus pormenores? Será que eu vou ter uma ideia do quadro total, do conjunto complexo de variáveis que se relacionam para produzir o fenômeno da alfabetização? Isso é uma questão relacionada ao método. E aí vem outra questão. Vamos fazer ciência humana em laboratórios, utilizando variáveis controláveis, passíveis de controle e assim por diante. Tá? Vamos fazer ciência humana imaginando que eu possa explicar um determinado fenômeno da educação por meio de relações de causa e efeito linear, onde somente uma variável independente age sobre uma outra variável dependente e, ao encontrar essa lógica dessa relação, dessa regularidade, eu consigo explicar todo um fenômeno educativo? É possível isso?